pouquinho a coisa, dependendo de como foram as partilhas, né? Então eu vou compartilhar com vocês a tela, o nosso panfletinho do próximo exercício. Prontinho. Agora nós estamos no quarto exercício do Anapanasati, né? Que é relaxar o corpo. Inspirando, eu acalmo todo o meu corpo. Expirando, acalmo todo o meu corpo. Algumas pequenas observações, né? Inspirando, estou consciente de cada parte do meu corpo. Expirando, relaxo o meu corpo, ou cada parte dele, como nós podemos fazer também nos exercícios. Relaxamento profundo, escaneamento corporal e o descanso em estado de vigília. São algumas pequenas anotações que podem nos ajudar para nos guiar nessa prática daqui para frente. Deixa eu voltar para vocês. Assim como os outros exercícios eram continuações naturais, o quarto exercício também é uma continuação natural do terceiro. Quando a gente volta para o nosso corpo e sente o nosso corpo como um todo, estamos dentro de casa, é muito difícil. Talvez você tenha experimentado isso no exercício anterior. É muito difícil voltar para o nosso corpo, estar com ele e não relaxá-lo. É quase natural. Eu volto para a sensação da parte do corpo que eu escolhi observar, respiro com ela e eu automaticamente relaxo essa parte. Eu solto. Então, o quarto exercício ele é muito simples. É relaxar o nosso corpo de uma maneira profunda. Inspirando, estou consciente da parte do corpo que eu quero relaxar, seja o corpo um todo. Às vezes a gente pode fazer esse exercício com o corpo todo, né? Inspiro e sinto todo o meu corpo na posição sentada. Expiro, soltando. A gente pode até soltar mesmo os ombros, soltar um pouco a coluna, soltar e aí voltamos para a posição, relaxando o nosso corpo. Ou a gente pode fazer o que a gente chama às vezes nas tradições meditativas de scanner corporal. A gente vai passando por pedacinho do nosso corpo e relaxando essas partes do corpo. Particularmente, como eu gosto muito dessa prática, como eu digo, como eu compartilhei com vocês antes, né? Essa é a minha primeira prática, antes de qualquer tipo de meditação. Eu me sento, faço a postura, faço as concentrações na postura, como a gente aprendeu, e aí eu volto, eu fecho os meus olhos, eu vou pedacinho por pedacinho do meu corpo, respirando com essa parte do meu corpo e relaxando. Só depois que eu vou para os exercícios de respiração. Entendem? Não há uma ordem. Vocês podem explorar os exercícios de forma diferente. Nesse terceiro, a gente pode fazer um scanner corporal. Fechar os nossos olhos. Esses exercícios de relaxamento podem ser feitos com olhos fechados. É muito legal, é muito gostoso de fazer. Fecha os nossos olhos, a gente vai da pontinha da cabeça, cabelos, testa, sobrancelha, olhos, maxilar, a nuca, que carrega tantas tensões, ombros. A gente vai descendo a nossa consciência corporal, inspirando. Eu sinto a minha testa, expirando, eu alivio as expressões, as angústias. Geralmente a gente está com a testa amarrada, né, com as expressõezinhas bem aqui no meio, engruvinhado, a gente solta. E faz isso até a pontinha dos dedos dos pés. Pedacinho por pedacinho do nosso corpo, aliviando, relaxando, com o corpo sentado. Essa é uma prática que a gente pode fazer também com o corpo deitado. É chamado na tradição de Planvila de relaxamento profundo ou relaxamento total, onde a gente deita o nosso corpo e solta o nosso corpo. Deixa que o nosso corpo se derreta no abraço da Mãe Terra, bem confortável, bem à vontade. Não é para dormir, não é uma posição para dormir, mas é uma posição para a gente estar consciente do corpo e relaxando o corpo muito, de uma maneira muito presente, muito lúcida. E eu sempre digo, né, para os meus alunos, assim, quando a gente está conversando sobre essa prática, caso você esteja fazendo essas práticas de relaxamento corporal, sentado ou deitado, e vier sono, e você tiver um pouco de sono, e precisar dormir um pouquinho, não tem problema, é normal que você se sinta tão relaxado que você vai querer dormir. Só que você só tem vontade de dormir quando faz essas práticas porque você não está lidando bem com o seu corpo e com o relaxamento do seu corpo ao longo do dia. Então ele acumula tensões. E não, na primeira oportunidade que ele tem para relaxar essas tensões, ele quer dormir. Ele quer relaxar de vez. Se você aprender a colocar essas práticas de relaxamento ao longo do seu dia, algumas vezes, no trabalho, a gente pode ter aqueles 5 minutinhos do banheiro, senta ali,
Solta o seu corpo ali por 3 respirações, 4 respirações. Você vai perceber que quando você fizer meditação, você vai ter menos sono. Porque o sono é um reflexo natural do seu corpo não lidando bem com as tensões do dia. E aí, na primeira oportunidade que ele tem para relaxar, ele vai embora. Mas se ele tiver sido bem cuidado ao longo do dia, relaxado, cuidado, presente, vocês vão perceber que a sua meditação não vai ter tanto sono. Então, vocês vão perceber que a sua meditação, mesmo deitada ou sentada, não vai ter sono, porque você já cuidou desse relaxamento ao longo do dia. E aquela ali é uma prática de meditação, porque você está consciente do seu corpo. Isso é muito importante. A prática de relaxamento do corpo, o nosso querido Tai dizia que quando a gente aprende a fazer essa prática de relaxamento corporal de uma maneira muito, muito profunda, muito real, muito solidificada, ela tem a oportunidade de nos dar mais descanso do que o sono, do que dormir. Porque quando a gente deita para dormir, a gente ainda tem conteúdo mental se manifestando. A gente sonha, a gente tem angústia. Às vezes a gente acorda mais agitado e mais cansado do que quando a gente deitou. Porque a mente está funcionando até quando a gente dorme e deita. Na prática do relaxamento profundo, feita de maneira adequada, você não tem mais conteúdo mental funcionando enquanto você está relaxando. É só o seu corpo funcionando. Então o relaxamento e o descanso tende a ser muito, muito profundo, muito curativo, muito relaxante. O Tai sempre usava uma historinha que ele contava, né? Não é uma historinha, é uma percepção da vida, né? De que o que acontece quando um animalzinho na natureza ele está com uma doença ou ele se machuca. Ele se permite deitar e ficar imóvel para se curar. Ele larga a mão de correr atrás de água, de comida, porque ele sabe que a única forma que ele tem de se curar é parando, deixando o seu corpo focado só na cura, sem gastar energia com outras coisas. O exercício de relaxamento profundo é um exercício de cura corporal. A gente permite o nosso corpo descansar tão profundamente que a gente alivia e deixa o nosso corpo liberar o seu processo de cura natural. Tanto que nós temos, como eu comentei mais cedo, dentro da tradição, o costume de um dia por semana a gente fazer um dia da preguiça. O dia da preguiça não é uma prática de vou fazer as coisas legais que eu não posso fazer durante a semana porque eu estou trabalhando. O dia da preguiça é o dia de não fazer nada. É lutar contra a sua própria tendência de estar sempre produzindo, sempre em atividade. E é muito difícil não fazer nada. É uma meditação muito difícil, porque a gente está acostumado com a correria. O relaxamento profundo, cuidar do nosso corpo, é uma oportunidade de cura muito, muito bonita. Da mente e do corpo verdadeiramente, como um animalzinho na floresta, que se permite ficar tão imóvel, tão paradinho, que a cura acontece sem gastar energia com outras coisas, né? Uma vez um dos nossos professores compartilhou uma experiência com o Tai em Plant Village que eu sempre acho muito produtivo e muito lindo de lembrar, né? Que ele conta que nos grandes retiros em Plant Village vem, sabe, mais de 1.500 pessoas para participar do retiro. São retiros enormes. E dentro desses retiros eles fazem alimentação coletiva, eles comem juntos. Como a gente fez agora um pouquinho, a gente se senta juntos para comer. Só que são 1.500 pessoas para comerem juntos. E você não pode iniciar o seu prato, a sua alimentação, sem que todas as pessoas já estejam com o prato na mão, se alimentando juntas. Então, quando toca o sininho, indicando que é a hora da alimentação, todos vão para o salão de refeições, pegam seu prato, se sentam e ficam com o prato ali, paradinho, esperando todo mundo se servir. Ele até brincou, você ir para a Plant Village num retiro e esperar comida quente é uma ilusão. Não espere comer comida quente nunca, porque você nunca vai comer comida quente. Porque, de repente, você já está com seu prato na mesa, esperando para comer, e aí você olha pela janela da salão de meditação e tem aquela pessoa vindo lá na montanha ainda, chegando, e ela vai demorar para chegar. Então, todo mundo vai comer comida fria, é normal. E aí ele conta o quanto era lindo ver o Tai chegando, se sentando na mesa com o seu prato e esperando todas as pessoas chegarem. Ele parecia completamente à vontade, em paz, relaxado. E esse professor compartilhou que muitas vezes ele se perguntava o que o Tai estava fazendo ali. Como que ele não se irritava, como não ficava pensando que horas que eu vou comer, olha aquela pessoa vindo lá, olha a lerdeza, não chega nunca. E aí ele percebeu, depois de longos anos de prática, que o Tai estava fazendo ali enquanto esperava era descansar. Ele não precisava lutar com o tempo, não lutar com as pessoas chegando, ele não precisava ficar criando formações mentais de angústia, de expectativa. Ele só estava descansando, pelo tempo que fosse necessário.
Essa é a prática de relaxar o nosso corpo, seja em qual posição e seja em que momento, é sempre possível relaxar o nosso corpo. Então, com essa pequena instrução, nós vamos fazer 1 minutinho dessa prática. Vamos fazer esse relaxamento corporal sentado. Eu acho ele muito importante de ser aprendido, porque o relaxamento deitado nem sempre a gente consegue aplicar no dia a dia. É mais para quando a gente está em casa, está num retiro. Mas o relaxamento sentado a gente pode aplicar no trabalho, no caminho, no momento de almoço, em qualquer lugar. Se a gente aprender como descansar e relaxar o nosso corpo profundamente sentados, é uma ferramenta que eu garanto para vocês, vai ser uma ferramenta transformadora para a prática da meditação. Então vamos fazer o scanner corporal. A gente começa a nossa concentração no cabelo, no couro cabeludo, vamos descendo pelas sensações, a gente pode escolher as partes do rosto, testa, olhos, maxilar, orelhas, descer ombros, os braços, as mãos, peito, costas, né? Nosso bumbum, as pernas e até as pontinhas dos pés. A gente vai sem pressa, inspirando, eu sinto meu couro cabeludo, expirando, alivio. Inspirando, eu sinto minha testa. Expirando, alivio as expressões, sinto os meus olhos, fecho os meus olhos, sinto o maxilar, tem muita tensão aqui, solta o maxilar. A gente vai fazer esse exercício uns minutinhos. Então eu vou convidar o sininho, todos encontrem a sua posição do crisântemo, a sua posição favorita. E após o sininho, vamos fazer esse scanner corporal. Podemos fechar os olhos nesse exercício, é muito produtivo, é muito relaxante. E eu não vou guiar esse exercício em nenhum momento, para que vocês possam sentir o seu corpo sem distração.
Temos voltado ao nosso exercício. Há muito contragosto, né? Porque a gente poderia ficar o resto da prática só nesse. Exercício muito gostoso de fazer, tocando essa natureza leve que a gente tem. Alguns professores, quando fazem essa prática de relaxamento profundo, quando terminou de fazer o scanner corporal, a gente pode fazer um re-scanner voltando de cima para baixo para ver se sobrou alguma tensão e aliviar essa tensão. A gente pode estender essa prática por 20, 30 minutos. Às vezes eu faço 30 minutos, eu faço da minha prática diária só essa prática. E alguns professores dizem que quando a gente termina de fazer esse scanner, ele está muito relaxado, a gente pode imaginar o nosso corpo se tornando luz, para que a gente perca até mesmo o aspecto de solidez e de estrutura do corpo, para a gente se sentir muito leve, muito relaxado. Soltar mesmo, né, esse aspecto do espaço, se tornar um espaço infinito. E às vezes a gente pode ter uma sensação até de expansão para fora do corpo com esse exercício. A gente se sente muito aberto, muito leve. Eu costumo fazer a minha prática aqui na parte da manhã, quando eu faço, eu costumo dizer que em vez de fazer meu corpo se transformar em luz no final, eu faço ele se transformar em neblina. Eu chamo de corpo de neblina. Eu imagino meu corpo se evaporando como a neblina da manhã, que ao mesmo tempo é água, mas ao mesmo tempo é quente. E aí quando eu me levanto do exercício, saio andando por aí. Uma vez um amigo falou assim, nossa, eu acho que depois que ele levanta, ele sai flutuando. Eu falo, eu não saio literalmente flutuando, mas se você soubesse o que está acontecendo aqui dentro, é uma nuvem flutuando, indo embora, de tão relaxado que a gente fica. E assim a gente abordou os primeiros 4 exercícios do Sutra. E, como eu disse, né, explorar os sutras da respiração consciente é o caminho da iluminação. Você não precisa de mais nada para a iluminação, a não ser esses 16 exercícios que estão nesse sutra. Porque, como o Buda nos disse, quem pratica esses 16 exercícios também pratica os 4 sustentáculos da atenção plena, e quem pratica os sustentáculos desenvolve os 7 fatores do despertar. Então, a gente só precisa desse sutra. Então, esses primeiros 4 exercícios estão relacionados ao primeiro sustentáculo da atenção plena, que é o corpo. Respiração e relaxamento do corpo. Os próximos 4 exercícios que a gente vai explorar hoje são o segundo sustentáculo da atenção plena. São a atenção plena nas sensações. Então, agora a gente sai do corpo e vai para um exercício que é mais relacionado às sensações do que ao corpo. Mas antes da gente passar para o próximo exercício, vamos tirar 10 minutinhos para a gente trocar ideia, para a gente compartilhar alguma coisa. E vamos fazer como a gente fez da outra vez. Quem quiser compartilhar pode levantar a mãozinha. Uma experiência com a prática do corpo agora, ou uma dúvida sobre a técnica. É o momento da gente realmente tirar essas pequenas questões, se sobraram dúvidas. E também, quem sabe, compartilhar alguma visão que vá nutrir e expandir nossa compreensão, né, dessa prática. Então, abro para vocês, se alguém quiser fazer uma partilha. Vinícius levantou a mãozinha. Vinícius, querido, pode partilhar com a gente. Assim, eu só tenho a dizer que tô adorando esse mini curso, gostei desse exercício também. Muito animado para praticar. Mas, assim, o que eu ia perguntar é uma questão técnica da reunião. Vocês estão vendo o meu nome na minha janelinha? Ah, tá. É porque Estamos sim. parece só um ponto final, um ponto, ao invés de você. Eu achei que tava dando algum problema, mas se é assim, tá beleza. É só isso, gente. Obrigado. Querida Fátima, por favor, pode abrir seu microfone para a gente ouvir. Bom dia, Sangha, querido Tai, querido Raoni. Tá sendo uma manhã maravilhosa estar aqui com vocês, então gratidão por esse momento tão importante. E o que eu queria dividir, também contar um pouco de uma experiência que surgiu hoje aqui, primeiro, eu tenho muita dificuldade nessa prática de meditação, por questões talvez até mesmo fisiológicas, eu tenho uma grande dificuldade, inclusive, de aprendizado, de uma maneira geral. Eu acho que relacionado a
eu nasci prematuro, eu acho que eu quase morri no meu nascimento, deve ter tido alguma coisa aconteceu no meu cérebro, sei lá o quê, mas eu tenho uma dificuldade de aprendizado, o que não me impede de aprender, mas exige muito mais de mim do que normalmente para uma outra pessoa tentando exercer a mesma atividade. E tem sido assim também, inclusive agora na meditação. Então, eu tenho a dificuldade, mas estou caminhando lentamente, estou me permitindo passar por essa dificuldade e aprender no meu ritmo. Mas, hoje eu tive uma observação, porque quando foram a sequência dos exercícios, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu já tinha percebido isso em mim, eu não sabia se isso era normal, mas eu tenho uma facilidade de começar com o terceiro exercício. Porque quando eu penso primeiro na respiração, talvez aí eu fico ansiosa e sei da minha dificuldade de fazer atividade, isso só dificulta o restante. Mas quando eu começo a pensar primeiro no meu corpo, nos meus órgãos ou em alguma coisa, aquilo, gera uma harmonia, mesmo que ele não esteja com saúde, às vezes está dolorido, às vezes está com alguma coisa doente, mas aquilo me leva para um estado depois, para o segundo e depois para o primeiro, sabe. É uma ordem inversa do que foi falado aqui, mas para mim tem sido uma forma que eu estou conseguindo obter um pouco mais de sucesso. Então eu quis partilhar isso, porque às vezes, sei lá, pode ser útil para alguém também, e é isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada por me ouvir e obrigado por essa manhã maravilhosa que a gente está tendo aqui juntos. Gratidão. Querida Fátima, gratidão por compartilhar. Muito legal e sempre importante frisar isso. Não se prendam à ordem dos exercícios. Usem os exercícios como o seu corpo pedir. Eu também sou daquele que começa pelo terceiro, pelo quarto exercício. Isso é muito natural. Cada corpo, cada mente, cada pessoa. Tem gente que senta para meditar e tem muita ansiedade, tem muito estresse corporal. É mais fácil aliviar primeiro esse estresse do que ficar com aquela respiração muito pesada no começo, né? E quando você aliviou o corpo, a sua respiração se alivia junto. Então, não se prendam demais. Apesar dos exercícios eles terem sido estabelecidos pelo Tai nessa ordem de 16, no Sutra, quando o Buda apresenta os exercícios para nós, esses exercícios não são numerados. O Buda não diz assim, exercício número 1. Não, o Buda só relacionou as 16 práticas. Inclusive, essa coisa de graduação, de hierarquia de exercício, eu tenho notado que ela prejudica a nossa prática. Embora algumas pessoas gostem muito dessa questão de hierarquia, né, o Tai, inclusive, ele dizia, né, que os primeiros sutras que foram compilados lá na época do Buda, alguns séculos depois do Buda, e que incluíam alguns exercícios de concentração chamados jhanas, ou jhanas, o Tai dizia que esses exercícios não foram ensinados pelo Buda. Eles foram colocados depois nos sutras, porque influenciados pela cultura védica, que adorava uma hierarquia, uma sensação de gradação, de ir se formando passo a passo, e que os jhanas não são ensinamentos originais do Buda para a libertação. E que os ensinamentos originais do Buda para a libertação são simplesmente o Sutra da Respiração Consciente, porque ele produz os outros estados necessários para a iluminação, que é as 4 bases da consciência plena e os 7 fatores do despertar. Então, os jhanas, muitas vezes as pessoas entram em contato com esse exercício chamado jhanas, são 9 jhanas, né, e ficam de cabelo em pé, porque eles são complexos, graduais, de um para o outro, realmente numa hierarquia, numa ordem bonitinha. E o Tai falou que isso é uma adição posterior. Se você quer o caminho da iluminação, é o Anapanasati, é o sutra mais simples e mais essencial que a gente tem, né? Então, usem os exercícios da forma que vocês acharem melhor. Eu já compartilhei com vocês aqui, né? Tenho 23 anos de experiência em meditação, que eu medito há 23 anos, e eu lidei com ansiedade na minha meditação durante esses 23 anos. Eu sempre tive ansiedade presa no meu peito. Então, quando eu me sentava para meditar, a primeira coisa que eu tinha que cuidar com todo carinho era essa ansiedade que aparecia aqui, porque senão ela não deixava eu respirar com liberdade. E demorou 23 anos para um dia eu me sentar em meditação e perceber, opa, tem alguma coisa diferente hoje aqui. Não tinha ansiedade. Mas foram 23 anos de cultivo, de carinho com o meu corpo, sem briga com essa ansiedade, com as minhas dificuldades, com as limitações da minha respiração, do meu ser, para liberar isso. Então sejam muito compassivos, sejam muito generosos com vocês. A única instrução mesmo que a gente não deveria deixar passar é
Meditem todo dia. Esse é o cultivo. Agora, como isso acontece, no ritmo que acontece, com as limitações com que acontece, é você com você. Tá tudo bem. Mas coloquem a prática, né? Em dia. Será que alguém quer fazer uma partilhazinha breve antes da gente passar para o próximo exercício? Eu vi que o Vinícius colocou aqui. O Vinícius, eu vou compartilhar o Sutra em português com todos, ao fim da reunião. Tá? Uma cópia em português. É muito bom, realmente, a gente ter uma cópia do Sutra para a gente servir de acompanhamento e de estudo sempre. Tá? Podemos passar para os próximos exercícios ou alguém ainda quer compartilhar alguma coisinha? Tudo ok? Todo mundo bem? Então vamos para o próximo exercício, o quinto exercício. Vou fazer, eu não posso me esquecer desse processinho. Pausa de parar a gravação.